Bom dia, graça e paz, amado povo de Deus. Santificação. O que é santificação? Santificação é um processo progressivo e contínuo operado por Deus na vida daquele que foi regenerado, convertido e justificado. Ou seja, todo aquele que crê em Deus como seu Criador e crê no seu Filho amado Jesus Cristo, que foi enviado para nos salvar. Acredita que Jesus é o seu único e suficiente Salvador. No processo da santificação, o cristão é ensinado e moldado a viver cada vez mais para Cristo, numa vida de retidão conforme a vontade do Senhor. Assim também a santificação o leva a morrer dia após dia para o pecado. Vivendo em santidade, o crente vence as tentações e as concupiscências de sua velha natureza. Através da santificação, nosso ser é mudado gradualmente. Desse modo, somos habilitados a resistir os hábitos e práticas pecaminosas da nossa carne e buscar diligentemente um modo de vida semelhante a Cristo. Quem é que opera a santificação? Deus ou o homem? É uma pergunta. A santificação é uma obra do Deus triuno, mas geralmente atribuída nas Escrituras, especialmente à pessoa do Espírito Santo. Romanos 8, 11, 15, 16, 1 Pedro 1, 2. No entanto, o homem foi regenerado também, ele também participa desse processo. Mas isso não ocorre de forma independente. Na verdade, o homem serve como um instrumento pela qual, em parte, o Espírito de Deus efetua essa obra. Ao mesmo tempo que a Bíblia afirma que a santificação é uma obra sobrenatural de Deus, em Efésios 3,16, Colossenses 1,11, 1 Tessalonicenses 5, 23, Hebreus 13, 20, 21, ela também aponta em várias exortações para a cooperação do homem nesse processo. Romanos 12, do 9, 16 e 17, 1 Coríntios 6, 9 e 10, Gálatas 5, 16 e 23. Observem. Essas duas verdades não se anulam e nem se contradizem. Ao contrário disso, elas se completam em perfeita harmonia, ainda que não possamos compreender completamente. Essa mesma questão acontece em outras doutrinas bíblicas, como a soberania de Deus e a responsabilidade humana. A verdade bíblica de que Deus é quem opera a santificação e que o remido também participa desse processo, exige que entendamos que deve haver um equilíbrio nessa relação. Infelizmente, algumas pessoas priorizam ou supervalorizam um lado e ignoram o outro. Por exemplo, há quem pense que, como a santificação é uma obra operada por Deus, nós não precisamos fazer absolutamente nada com relação ao nosso desenvolvimento espiritual. Outros, por sua vez, enfatizam tanto a participação do próprio homem em seu crescimento espiritual que acabam fazendo da santificação uma tentativa de justiça própria. O primeiro grupo, sem dúvida, induz a responsabilidade e a falta de diligência na conduta cristã. O segundo grupo, inevitavelmente, conduz o cristão a um legalismo que distorce as doutrinas da graça. Em sua carta aos Filipenses, o apóstolo Paulo escreve exatamente sobre o equilíbrio que deve existir nesse processo. Ele diz assim: também operai a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é o que opera em vós
em vós tanto querer como efetuar, segundo a sua boa vontade. Filipenses 2, 12 e 13. Perceba que o apóstolo aconselha acerca da necessidade do compromisso e esforço do crente em ter uma vida santa. Operai a vossa salvação com temor e tremor. Mas, ao mesmo tempo, imediatamente, ele também aponta para a verdade que é Deus, de que é Deus quem opera a obra, por mais que os homens estejam agindo. Por isso, ele diz, porque Deus é o que opera em vós, tanto o querer como o efetuar. Aqui, basicamente, o apóstolo está ensinando que a santidade exige esforços por parte do cristão em ser santo. Porém, até mesmo esse esforço, na verdade, está diretamente ligado ao soberano controle de Deus. O cristão batalha, mas é Deus quem opera nele, de modo que o poder de Deus se manifesta inclusive em seu esforço. Portanto, esforcemo-nos e santifiquemo-nos embaixo da graça de Deus, que é Cristo Jesus. Amém?